Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Teonóico. Meu nome é Calil Siqueira, sou autor e idealizador deste canal e estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, mais uma explicação de algum tema bíblico para você. Antes, eu quero pedir para você que, caso você goste desse vídeo ao terminar de assistir, você dê o seu gostei. Caso não tenha gostado, deixe o seu não gostei também e o seu comentário para que assim gere um bom feedback para que eu possa melhorar nos próximos vídeos. E caso você tenha gostado, considere se inscrever no canal, tá bom? Pessoal, fica até o final desse vídeo que eu tenho um recadinho para vocês a respeito da plataforma do Scribd. Ali no final do vídeo, quando eu terminar a explicação, quando eu terminar a aula, eu tenho uma novidade para quem acompanha o canal, tá bom? Bom, pessoal, e sobre o que é o nosso tema de hoje? O nosso tema, como o próprio título do vídeo já diz, é a genuína interpretação de Romanos 13. Para contextualizar, pessoal, o que acontece? O cristão, ele tem um dever natural e sobrenatural com a igreja ali, com o povo de Deus, isso nós sabemos, mas a igreja, o cristão, ele também tem um compromisso natural e sobrenatural com a sociedade em que ele está envolvido. Então, é dever do cristão fiscalizar os políticos, ajudar na gestão pública, melhorar a vida no cotidiano, ajudar a sancionar leis, ajudar a falar com políticos, votar bem, né? E assim por diante. Coisas que é normal a um cristão, né? E na verdade não é uma obrigação só de um cristão, é uma obrigação de todo cidadão, mas para o bom testemunho, né, do cristão, é também louvável que ele faça isso, ele se engaje com isso, certo? Porém, pessoal, alguns irmãos, quando vão discordar de algum político ou apontar alguns erros de algumas gestões políticas, sempre vem alguém na igreja, vira e fala a seguinte frase, parafraseando o que eles dizem, porque o versículo na verdade não está assim, né? Na verdade, eles fazem uma paráfrase de Romanos 13, 1 e 2, que é mais ou menos assim: olha, irmão, você não pode criticar porque ele é uma autoridade e toda autoridade é constituída por Deus. Então, se você não está de acordo com uma autoridade, você vai para o inferno. Ou, se não for assim, você está em pecado. Ai, Deus vai te cobrar. Deus vai isso, não julgueis, viu, irmão? E assim por diante. Então eu quero, através desse vídeo, ah, analisar se essa declaração de algumas pessoas na igreja de que nós não podemos, né, denunciar a má gestão de um político ou que nós não podemos discordar, né, da opinião, da ideologia de um político é realmente um pecado. Se realmente esse texto que eles usam de Romanos 13 cabe nesse contexto ou se não é verdade isso, ok? Lembrando, pessoal, que essa videoaula ela é um resumo de um artigo que eu escrevi, né? E você pode estudar ele completo, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Lá no artigo tá tudo bem mais detalhado, tá tudo bem mais, como que eu posso dizer, exaustivo o estudo, tá? O nosso vídeo aqui, ele é uma aula resumida, é uma coisa um pouco mais didática para você compreender. Mas o trabalho completo, a aula completa, o estudo completo que eu escrevi está no artigo que eu vou deixar o link na descrição. Tudo bem? Então, sabendo disso, pessoal, vamos agora entrar na análise exegética do que realmente diz Romanos 13. Primeiramente, pessoal, nós devemos entender o seguinte. É uma frase muito comum em quem estuda teologia aqui no Brasil, que é: texto sem contexto gera pretexto, e pretexto para a heresia. Então, sempre
que alguém vir descontextualizando a palavra de Deus, é nosso dever contextualizar, ou seja, não pegar versículos isolados, mas pegar passagens inteiras que falam a respeito daquele assunto para que nós possamos entender o que o autor quis dizer, né? O que o autor, inspirado pelo Espírito de Deus, quis dizer com aquilo. E a passagem completa, a perícope completa, o dissertar completo do apóstolo Paulo, ali em Romanos 13, a respeito das autoridades, está em Romanos 13, do versículo 1 até o versículo 7. Leia comigo. Diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Só por aí você já deve ter percebido uma certa diferença, uma certa discrepância do que aquelas pessoas dizem, né, com o que está realmente escrito no texto. Né? Então, nós percebemos aqui uma grande diferença. Nós percebemos que, primeiro, essas pessoas estão parafraseando e não lendo o versículo completo. Além disso, pessoal, quando nós vamos fazer uma análise exegética do texto bíblico, nós sempre pegamos palavras-chave, palavras que são essenciais para o entendimento daquela passagem, ok? E eu listei algumas aqui, então eu vou falar quais são essas palavras, vou falar o seu sinônimo em grego, né? E vou falar o significado para vocês entenderem, tá bom? Sujeita, no grego é a palavra upótasso. Significa se subordinar, obedecer, estar debaixo de obediência, se pôr sob, subjugar-se-á, ser colocado à sujeição, submeter-se-á. Palavra autoridade significa exousia, privilégio de habilidades, força, capacidade, competência ou destreza, influência delegada, poder. Palavra ordenados vem do tasso em grego, que significa verbo primário de organizar, fixar, dispor, adicionar, nomear, determinar, ordenar. Também tem a palavra resiste, que significa no grego antitassomai, que é se colocar contra, se opor de forma violenta, de forma agressiva. Governantes em grego, que é arcos, primeiro em título ou poder, juiz, magistrado, príncipe. Okay? Mais algumas palavras que são, por exemplo, temer ou temor, que em grego é phobos, ser alarmista, estar em pavor, ter medo excessivo, terror. Palavra ministro, que alguns conhecem, em grego, que é diáconos, um servo, empregado, serviçal de algo ou alguma coisa. Palavra consciência, suneidesis, percepção moral, entendimento. Tributos, palavra foros, em grego, taxação mediante declaração de bens de alguém
ou alguma propriedade. Também tem a palavra imposto, que é telos no grego, determinação de estado obrigatório a pagamento institucional. E a palavra honra, que é timei, valor monetário ou valor de item precioso, honrar, tornar precioso, dar valor a algo ou a alguém. Bom, agora que nós temos aí, pessoal, essa lista das palavras no português, no grego original e o seu significado no grego original, você já consegue perceber que não tem nada a ver mesmo, né, com aquilo que eles dizem, né? Porque o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo dizer aqui é para que você não se oponha às autoridades. Em que sentido? Em sentido de violência, em sentido de matar essas autoridades, de agredir essas autoridades. Isso é incabível para um cristão. Também é incabível para um cristão, e é citado aqui pelo apóstolo Paulo, o ato de não pagar os impostos, os tributos, roubar, furtar, praticar atos ilícitos, não só perante a palavra de Deus, mas atos ilícitos também perante a constituição do país em que você mora. É isso o que o apóstolo Paulo está falando aqui. É a esse respeito que o apóstolo Paulo fala de estar sujeito à autoridade, no sentido de que as autoridades, os políticos, juízes, magistrados, né, eles são muito importantes. Polícia, exército, eles são muito importantes, porque são eles que mantêm a ordem no nosso país. Eles são as pessoas que, né, fazem a justiça do país para as boas pessoas, correto? Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo de se submeter à autoridade e de aceitá-la, né? Diferente, por exemplo, da seita dos zelotes na época do judaísmo neotestamentário, que era um grupo de guerrilha armada do judaísmo que queria matar as autoridades romanas, né? Então, você vê ali, quando você pega aqui a exegese, você lembra desse contexto, né, do judaísmo da época de Paulo, do grupo dos zelotes e etc., então você percebe que é totalmente diferente do que essas pessoas estão dizendo. Porque discordar não tem nada a ver com isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. De você não pagar o que é devido, de você roubar, furtar. Não. De você agredir, né, de você matar uma pessoa ou uma autoridade, não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui. Então você percebe que realmente não há problema algum em discordar ou fiscalizar uma autoridade, votar bem, né, falar com os políticos nos quais você votou, discordar de suas opiniões, não há problema nenhum nisso. Na verdade, é um dever de todo cristão fazer. Bom, e tanto isso que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do roubo, furto e essas coisas, que no final do capítulo 13, e agora nós vamos entrar aqui numa análise hermenêutica do texto, né? Nós damos eu dei uma pequena entrada aqui citando para vocês a curiosidade dos zelotes, né? Mas estendendo um pouco mais agora a análise hermenêutica, você percebe que no fim, né, de Romanos 13, ele endossa exatamente o que é dito no começo. Vejam só o que diz no finalzinho do capítulo 13 de Romanos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Então você nota aqui que ele faz até um paralelo, né, entre as boas obras, que é o dia, e as más obras, que é a noite, né? A salvação em Cristo, o bom testemunho da igreja, que é o dia, e o mau testemunho dos falsos cristãos, né, a falsa conversão, que é a noite, né, a carnalidade,
que é a noite, representada pela noite. Então você pode perceber aqui que discordância, que você fiscalizar um político ou denunciar um ato de corrupção política, isso não tem nada a ver, isso não é rebeldia e não é pecado. Nós vemos aqui, pela análise exegética e hermenêutica, que isso não está na Bíblia e não é o que o versículo diz. Bom, pessoal, passando agora para uma análise de concordância, né, entre os versículos, nós podemos perceber, por exemplo, que tanto não é errado discordar das autoridades, que nós temos um caso bem curioso no próprio Novo Testamento. Porque veja só, quem era a maior autoridade político-religiosa em Israel? Veja bem, político-religiosa. Era o Sinédrio. O Sinédrio, respeitado dentro do judaísmo ortodoxo até hoje, né? Mesmo não existindo mais, hoje se um adepto do judaísmo ortodoxo, um judeu hoje, tecer qualquer crítica à tradição rabínica, né? A tradição do Sinédrio, é uma pessoa que sofre represálias ali no meio da sua comunidade judaica. Porém, vejam que coisa curiosa aconteceu, meus irmãos. Quando o Sinédrio, na época neotestamentária, ordenou, sob pena de tortura e prisão, né, que os apóstolos não pregassem mais Jesus Cristo. Vamos ver o que aconteceu? Leamos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17 e 18, e logo em seguida 27 e 33, para a gente seguir a leitura de uma forma objetiva. Leia comigo. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. E tendo-os trazido, apresentaram-nos ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou: não vos demos ordens expressas que não ensinasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis nos culpar pelo sangue desse homem. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, enfureceram-se e queriam matá-los. Quando nós aplicamos tudo aquilo que a gente acabou de estudar, meus irmãos, em Romanos 13, o que nós percebemos? Os apóstolos eram pessoas idôneas, tanto no meio eclesiástico como no cotidiano social. Eles não furtavam, não roubavam, não matavam, não faziam nada, né? Não faziam isso nem com civis, nem com autoridades públicas, correto? Porém, quando uma autoridade disse para que eles não obedecessem à Bíblia, ou seja, não pregassem sobre Jesus Cristo, não falassem sobre Jesus Cristo, não pregassem o Evangelho, o que eles fizeram? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja, aqui o apóstolo Pedro discordou. Aqui o apóstolo Pedro veementemente não obedeceu uma ordenança de um líder corrupto, que agia de maneira corrupta. E aí eu pergunto para você, quem está errado? Os apóstolos? Ou essas pessoas que dizem para você que você vai para o inferno porque você criticou um político? Porque você discordou de uma opinião política de um deputado, de um vereador da sua cidade? Porque você denunciou algo que estava ocorrendo na sua cidade em algum momento ali, no fórum da sua, por exemplo, da sua cidade. Não tem cabimento, meus irmãos, não tem cabimento. Então, é óbvio que quem está correto nesse caso são os apóstolos. Então, nós temos testemunho bíblico de que é
dever do cristão, entendeu? Fiscalizar aquilo que é lei e aquilo que é errado, aquilo que é corrupto, e anunciar isso, denunciar isso, entendeu? Então, mais uma vez, nós vemos que não tem base bíblica para dizer que você não pode discordar de um político ou uma autoridade só porque ele foi eleito, senão você está em pecado. E por fim, meus irmãos, você deve estar pensando assim, Caio, mas é a opinião deles, né? Mas não se trata só de opinião deles. Por quê, meus irmãos? Porque a interpretação falaciosa da Bíblia, uma interpretação errada da Bíblia, ok? Ela é nociva, entendeu? Ela é extremamente, como que eu posso dizer, doentia para a igreja, ok? Tanto que se nós fizermos uma análise teológica mais puxado para o aspecto histórico-cultural, vamos raciocinar aqui, meus irmãos. Olha só, em 1935, a Alemanha vivia a ditadura nazista, ok? E Adolf Hitler sancionou em 1935 as famosas leis de Nuremberg, um compêndio de leis onde consistia também da lei de proteção do sangue e da honra alemã. Veja que absurdo. Qualquer cidadão, mesmo que não fosse praticante do judaísmo, mas qualquer cidadão que tivesse descendência judaica, olha só, tivesse algum parentesco de algum judeu, né? Que tivesse, agora olha o absurdo, aparência de judeu. Eles faziam, é sério isso, eles faziam lá um estudo de aparência para ver se o rosto da pessoa era do formato de um judeu. Olha a loucura. Sabe o que acontecia? Você ia direto para um campo de concentração. E caso você discordasse dessas políticas, como por exemplo a grande maioria das igrejas protestantes, incluindo, né, um famoso líder da igreja protestante da Alemanha, que nós que estudamos teologia conhecemos, Dietrich Bonhoeffer, né? Caso você discordasse, não tem problema, você ia para o campo de concentração também, não precisava nem ser judeu. Então olha o nível perturbador do que era a Alemanha nazista. Mas a coisa começa a ficar complicada, sabe por quê, meus irmãos? Porque a Gestapo, né, o serviço ali nazista, pagava um alto valor para quem denunciasse famílias judias. Irmãos, crianças foram denunciadas e levadas para campos de concentração para serem torturadas e mortas. Mulheres indefesas foram denunciadas, ok? Então a pessoa recebeu um alto valor para ser estuprada e morta em um campo de concentração, certo? Entendeu bem o nível da gravidade? Imagine então você, meu irmão, quanto de pessoas naquela época, quando denunciava o que o partido nazista estava fazendo, não via um monte de cristãos virando e falando: ô irmão, não julgueis. Ô irmão, você não pode se levantar contra uma autoridade. Entende agora o que eu estou dizendo? Imagina só, meu irmão, a gravidade do que eu estou te falando. Então, pergunte a esse irmão que fica falando isso aí para você, descontextualizando Romanos 13, se naquela época ele falaria a mesma coisa que ele está falando agora. Que aí se ele falar assim, você chama o seu pastor imediatamente e tanto você quanto ele, quanto o seu pastor, repreendam esse irmão quanto antes, porque o caso é gravíssimo, tá? Então, concluindo, meus irmãos, o apóstolo Pedro ele já havia mencionado que absolutamente nada na Bíblia é de particular interpretação. Nada. A Bíblia, ela é interpretada pela própria Bíblia, porque ela é um instrumento inspirado pelo Espírito Santo. Ela contém inspiração divina, ela é inerrante, ela é infalível. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, a Bíblia ela não é interpretada pelo seu sentimento, pelo que você acha,
pela sua visão de mundo. Ela não é interpretável assim. Ela não é interpretada desse modo subjetivo e relativista, certo? Então, o que acontece, na verdade, meus irmãos, é que esses ditos cristãos, eles tentam, na verdade, pintar um certo isencionismo dentro da Bíblia. Para quê? Para tirar o dever de todo cristão genuíno de ser um bom cidadão, de agregar e ser edificante para a sociedade que ele está inserido, inclusive na política. Por quê? Porque, na verdade, meus irmãos, muitos aí ditos cristãos são pessoas aí que acreditam em conspiracionalismo político, terrorismo ideológico, então eles não querem que você conteste, né? Eles não querem que a verdade do evangelho ofenda eles. Então, o que eles fazem? Eles moldam o evangelho ao caráter deles, ou à falta de caráter deles, no caso. Então é por isso que eles ficam insistindo que você não pode discordar, você não pode ter um pensamento crítico, você não pode pensar de forma racional, você não pode pedir que Deus te faça ser edificante em tal área, porque eles querem, na verdade, te manter desinformado, né, para que se perpetue a ideologia deles, o que eles acreditam e assim por diante. E nós devemos tomar cuidado com essas pessoas. E então finalizo aqui dizendo para vocês, meus irmãos, tomem cuidado com essas pessoas. Aliás, tomem cuidado com qualquer pessoa que isola versículo, tá? As pessoas, quem faz isso não são pessoas de confiança. Tome cuidado com essas interpretações mirabolantes por que você vê por aí e esteja sempre alerta, meu irmão, tá? Lembre-se sempre que quando você tira um texto de contexto, ele não precisa nem ser bíblico. Você já está cometendo um erro, ok? Você precisa dar o contexto de todo o texto. E se você não fizer isso, você nunca vai ter um entendimento real sobre aquilo que se fala naquela frase, naquele livro e assim por diante. Bom, pessoal, gostaria de dar um último recado aqui para vocês, que é: agora todos os nossos artigos estão na plataforma do Scribd. Para quem não conhece o Scribd, ele é um serviço de assinatura de e-books, audiolivros, artigos acadêmicos. É parecido com o que a Amazon faz, mas não é tão parecido. Tem uma certa diferença, porque o público do Scribd ele é bem específico, né? Enquanto a Amazon é mais para... contém livros também, mas é mais para filmes, jogos e etc. E inclui livros, né? Um bom catálogo de livros, inclusive. O Scribd já é diferente, ele é só para livros, estudos, artigos e assim por diante. Então, assim, meus irmãos, o Scribd, ele é gratuito para você ler os documentos. Então, a grande maioria dos documentos que tem, já vou falar para vocês, tem excelentes artigos, não é porque eu estou postando lá não, tem excelentes artigos acadêmicos, tá? Lá, então, uma ótima ferramenta para pesquisar teologia acadêmica aí. Além disso, você tem acesso também ao catálogo de livros, tem uma plataforma enorme, tem todo tipo de livro que você pode imaginar, tá? Se você quiser ter acesso a todos os livros, todos os documentos, você paga uma taxa por mês que é R$ 29,90. Se você não quiser pagar, não tem problema, você acessa ali os documentos gratuitos, né, de artigos acadêmicos que você queira ler. E assim, pessoal, a grande maioria dos documentos é gratuito, inclusive os meus que eu estou deixando aqui. A grande maioria, esmagadora maioria dos artigos são gratuitos. Você, na verdade, paga mais para ter acesso aos livros mesmo, ok? Então, é isso. Acesse lá, vocês vão gostar muito. Eu não estou sendo pago nada para fazer esse anúncio, é realmente para anunciar aí essa nova plataforma e indicar para vocês que é muito boa. Ali eu consigo ter acesso a mais uma ferramenta para buscar artigos acadêmicos, o que é muito bom. E eu indico para vocês, façam seu cadastro lá, acessem os meus artigos, acessem os outros artigos gratuitos. E caso você queira, eu acho que você nem vai querer, porque
tem a quantidade de artigos acadêmicos que tem ali, né, de graça, você não precisa nem pagar, né? Mas caso você queira ter um serviço para livros também, pode experimentar. Meu, fique à vontade, faça seu cadastro e experimente. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E é isso, meus irmãos. Até a próxima videoaula. Espero que vocês fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe grandemente. Até mais.